Um homem é o cabeça da mulher. E agora? Como é que funciona isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? É o nosso papo entre amigos. Se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito, compartilhe com os seus amigos, com aqueles homens que estão namorando, que já são aí, que já noivaram, homens que já são casados, tá certo? Compartilhe que é muito importante este assunto. Vamos conversar sobre isso. Então dê seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe. É muito importante este assunto, meus irmãos. Olha só. Todos nós conhecemos este versículo aqui, Efésios, capítulo 5, né? Todos nós conhecemos. Versículo 23, diz o seguinte: pois o marido, na versão NVI, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Aí, é interessante que ele continua dizendo, no versículo 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Não há como discutir. Aqui fica claro que o marido é sim o cabeça da mulher, né? A mulher deve deve ser submissa ao marido. E o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, vamos contar: o marido, cabeça da mulher. Primeira revelação. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Segunda revelação. Segunda ordem, segundo princípio, vamos dizer assim, bíblico, para o casamento. Marido, amem as mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, terceira verdade, terceiro princípio bíblico para o casamento. Então, a gente vê aqui, o marido é de fato cabeça, né? Quando se fala em cabeça, a gente tem aí, nós temos aqui ouvidos, nós temos olhos, nós temos boca, né? Tudo faz parte aí da cabeça. Então, o marido, ele tem que estar sempre olhando, vigiando a sua família, vigiando a sua casa. Lembra daquele versículo? Vigiai, pois o inimigo, né, o diabo está ao nosso derredor, procurando, rugindo aí como leão, procurando alguém para tragar. Vigiai e orai. Todos nós compreendemos essa orientação bíblica de que temos que vigiar e orar, estarmos sempre vigilantes. O marido tem este papel de estar vigilante, né? Estar sempre atento aos ataques do mundo, de Satanás, contra a sua família. E estar sempre pronto para, claro, defender a sua família em oração, em jejum, em consagração. Este é o nosso papel. Então, não adianta, este é o nosso papel, orar pela nossa esposa, orar pelos nossos filhos, não é? Não é quando se diz, o homem é o cabeça da mulher, agora vai andar como eu quiser, né? Tem gente que ainda usa os termos feios, vai comer na minha mão, aqui tem que, do meu jeito e pronto, acabou. Sim, o marido é o cabeça da mulher, só que acima do marido e acima da mulher está Deus. Então, nós compreendemos que há aí, vamos dizer, né, uma hierarquia que nós temos que compreender. Primeiro, Deus está acima de todos. Deus é o cabeça do homem. Deus é o cabeça da mulher,
né? O Deus é o dono da igreja. Deus é o dono do mundo, ele criou todas as coisas, ele é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça da igreja, ele manda no homem, ele manda na mulher, ele manda em todo mundo. Ele é o cabeça. Né? Então não é como um marido quer, não é como eu acho que deve ser. Se eu sou cabeça, eu vou mandar aqui, eu mando nesse pedaço. Não. Acontece que, se nós somos o cabeça, nós temos o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que aplicar aquilo que nós recebemos de Deus em nossa casa. Eu gosto muito de um versículo, Deuteronômio, capítulo... vou pegar aqui, ó, Deuteronômio. Você sempre vai ver eu citando para casais este versículo de Deuteronômio. Ele é muito interessante. Ouça só a leitura. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ou seja, nós, como cabeça da nossa casa, ouvimos a voz de Deus, recebemos a palavra de Deus. Diz lá em João, primeiro capítulo de João, versão NVI. A versão NVI, deixa eu abrir aqui correndo, estou digitando aqui a referência no computador, bem rapidinho. O primeiro versículo de João 1, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Aí ele continua. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que foi feito teria existido. Ou seja, no princípio, a palavra estava com Deus, ele é a palavra. Aí, algumas versões vão falar, né, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, nós sabemos que a palavra, a Bíblia Sagrada, é o próprio Senhor falando conosco. Então, como cabeça, nós devemos ter os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. E aí, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, aí a gente tem que aplicar aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Marido, presta atenção, está ensinando seu filho a palavra? Ou você está deixando a televisão ensinar os seus filhos? Ou você está deixando o computador, o celular ensinar o seu filho? Ser cabeça da mulher, ser o cabeça desta família, não é impor a sua vontade, mas ter os ouvidos atentos à voz de Deus, receber esta palavra, guardar esta palavra em seu coração e ensinar a sua família. Ser o cabeça da mulher, da família, não é você impor a sua vontade, impor aquilo que você aprendeu até aqui, não. Ser o cabeça da sua família, da esposa, dos filhos, é você fazer o quê? É você abrir mão de tudo que você aprendeu no mundo, de tudo que você aprendeu com seus pais de maneira errada, por mais que eles tenham se esforçado para te dar a melhor criação, os melhores ensinos, os melhores exemplos, mas se estes exemplos que eles te deram, se esses princípios que eles te passaram não estão baseados na Bíblia, você deve abrir mão destes princípios, ouvir a voz de Deus e praticar a palavra que o Senhor está lhe dando e, claro, ensinar aos seus filhos. Aí ele fala, né, versículo 7, Deuteronômio 6, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa. O que você está conversando com a sua esposa? Sobre o que você conversa com ela? Sobre o que você conversa com os seus filhos? Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar,
você deve falar sobre a palavra de Deus com a sua esposa, com seus filhos. Aí eu pergunto, sobre o que você tem conversado em casa? Com a esposa, com os filhos, não é? Sobre o quê? Este vídeo aqui é para falar com os homens. Então, olha só, né? O título do vídeo aqui, o homem é o cabeça da mulher. E agora? E agora? Como é que isso funciona? Já vimos que não funciona, não dá a você o direito de impor a sua vontade, de chegar em sua casa e dizer, eu sou cabeça, que eu mando, você obedece. Não, meu filho, não é assim que funciona. Quem manda é Deus e nós obedecemos. E deixa eu ler de novo, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aí, vamos para outro ponto aqui dentro deste tema. O homem é o cabeça da mulher. E agora? Vamos voltar lá, Efésios 5. Efésios 5. Versículo 25, diz o seguinte: marido, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Eu pergunto, Jesus maltrata a igreja? E aí, me responde. Jesus maltrata a igreja? Jesus grita com a igreja? Jesus é ignorante com a igreja? Jesus é bruto com a igreja? Jesus bate na igreja? Fora que você bater na sua esposa, você está cometendo crime. E eu, como pastor, se uma mulher chega até mim e diz, pastor, meu marido me bateu, vamos lá na delegacia, vamos registrar o boletim. É assim que funciona, é lei, e é bíblico, não pode. Como é que Jesus bate na igreja, Jesus espanca a igreja, Jesus dá tapa na cara da igreja, Jesus dá soco na igreja? Me explique isso. A orientação bíblica é, maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Se nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, nós devemos ter Jesus como exemplo para então praticarmos em nossa casa o que Jesus fez pela igreja. Jesus deu a vida pela igreja. Jesus amou a igreja de tal maneira que se entregou como sacrifício por ela. Jesus não pegou a igreja e bateu. Jesus não deu soco na cara da igreja. Jesus não gritou, não grita com a igreja. É claro, Jesus nos corrige com amor, né? Jesus nos corrige com amor, mas Jesus não grita. Você já ouviu Jesus gritando com alguém? Você já viu Jesus socando alguém? Você já viu Jesus sendo ignorante, bruto com alguém? Não. Tanto é que os frutos do Espírito que Jesus disse que enviaria para cuidar da igreja é muito interessante. Veja só, eu tô rindo porque esse Deus é lindo, é tremendo ele. Ele é lindo. Veja só. Vamos aqui, ó. Capítulo 14 de João. Ele faz uma revelação muito linda. Muito linda. Ele vai falando sobre, né, a morada que ele vai preparar para cada um de nós. Ele fala que ele, né, vai, né, preparar este lugar e vai voltar para nos buscar. Aí Jesus faz uma revelação. Diz que ele não nos deixaria sozinhos. Né? Não nos deixaria sozinhos e nos enviaria o Consolador.
Veja só, vamos ler aqui João 14, versículo 15 e versículo 16. Olha só que lindo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Tem muito pastor que prega a palavra, que diz que ama a Deus, muitos obreiros que dizem que ama a Deus, pregadores que amam a Deus, dizem que amam a Deus, homens que estão na igreja dando glória a Deus, aleluia, te amo, Senhor, e quando chega em casa, maltrata a esposa. É bruto com ela, é ignorante, grita com ela. Pode um homem que ama a Deus fazer isso com a sua esposa, se a orientação é amem as suas esposas como Cristo amou a igreja? Aí o versículo 15 aqui de João 14. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja é um mandamento de Deus para nós. Se nós amamos a Deus, nós devemos obedecer este mandamento. Aí o versículo 16 ele diz: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Aí, vamos ver quais são os frutos deste Espírito, deste conselheiro, desse ajudador, o Espírito da verdade, né? São, assim, nomes dados ao Espírito Santo. Vamos ver quais são os frutos dele. Se ele está em nós, né? Se ele está em nós, se ele habita em mim, eu devo produzir estes frutos aqui. O interessante, vamos ver só os 3 primeiros frutos. Versículo 22 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Só os 3 primeiros. Aí vamos para o quarto. Amor, alegria, paz. 3. Aí o quarto, paciência. Ao quinto, amabilidade. Ao sexto, bondade. O sétimo, fidelidade. O oitavo, mansidão e domínio próprio. Agora me diga, se esse Espírito, o Espírito Santo, está em você, como é que você grita com a sua esposa? Se o Espírito que age no meio da igreja, se Jesus, que é o cabeça da igreja, nunca gritou com a sua amada igreja. E claro, a nossa referência de amor é o amor de Cristo pela igreja. Este mesmo amor nós devemos viver para com a nossa esposa. Então, como é que a gente grita? Como é que você grita com a sua esposa? Como é que você grita? Como é que você é ignorante com ela? Como é que você é bruto com ela? Como é que você esse homem que não sabe ouvir? O interessante é que Deus diz que os ouvidos dele estão atentos para ouvir a oração. A oração. E isso ele disse, não vamos nem falar do Novo Testamento sobre Deus ouvindo a igreja. Nem vamos chegar até aí, porque aí o negócio aperta mais. Em 2 Crônicas 7, né, versículo 15, ali ele diz, os meus ouvidos estão atentos à oração que se faz neste lugar. Deus sabe ouvir os seus filhos. Jesus ouve a igreja quando ela ora, quando ela busca a Ele. Ele mesmo orientou que nós oremos em nosso quarto, em lugar de intimidade, porque se nós orarmos, Deus nos responde. Então Deus sabe nos ouvir, Deus nos escuta. Nós também devemos ser da mesma forma em relação à nossa esposa. Devemos saber ouvir a nossa esposa, as necessidades dela. Claro, a esposa tem direito, aí você pergunta como homem, mas minha esposa grita comigo. A minha esposa grita comigo. Daí eu vou falar para você fazer o seguinte, mande a sua esposa, oriente a sua esposa a se inscrever aqui em nosso canal. A pastora Glaucia vai gravar um vídeo falando sobre submissão, que é o
segundo ponto da leitura que a gente fez no início desse vídeo. O primeiro ponto é, o homem é o cabeça da mulher. O segundo ponto, a mulher deve ser submissa ao marido. O terceiro ponto, o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então, oriente a sua esposa a se inscrever aqui no canal. A pastora Glaucia vai falar sobre a submissão. Porque se o homem não pode gritar, não pode ser bruto, ignorante com a sua esposa, da mesma forma a esposa não pode agir, né, de forma ignorante, gritando, falando alto com o marido. Aquele negócio, a mulher não pode gritar com o homem, querer falar mais alto do que o homem, gritar com o homem. O homem não pode gritar, ser bruto, ignorante com a sua esposa, porque Cristo não faz isso com a igreja. E os dois não podem querer também gritar com Deus. Tem muita gente aí querendo gritar com Deus. Tem muita gente aí querendo pôr Deus na parede, exigir algo de Deus. Então, eu espero que Deus tenha falado com você neste vídeo. O homem é o cabeça da mulher. E agora? Agora que você tem que fazer tudo para amar a sua esposa. Tratá-la com respeito, com carinho, com os frutos do Espírito Santo, com amor, com paz. Você deve transmitir paz à sua esposa. Com alegria, você deve transmitir alegria à sua esposa. Paciência, você deve ter paciência, né, para lidar em alguns momentos com a sua esposa, com seus filhos. Claro que elas também devem ter muita paciência para lidar com a gente também, né? Você deve ser amável, ter amabilidade, bondade. Tem muito homem aí sendo cruel com as esposas. Ah, não fez isso para mim? Vou me vingar. Jesus, olha aquele negócio, presta atenção que eu vou terminar o vídeo com isso. Todo santo dia você peca de alguma forma contra Deus. Todo santo dia. Agora imagina, se Deus fosse se vingar de você por tudo que você faz de errado, por tudo que você já fez de errado, nós estaríamos muito encrencados. Jesus se vinga da igreja quando ela erra, quando ela peca? Não, Jesus diz assim, ó, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, fique tranquilo, porque vocês têm um advogado. Vocês têm um advogado. Olha só que interessante. Jesus está dizendo, olha, quando você peca, você está entristecendo o meu coração. Efésios 4 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente peca, a gente entristece o coração de Deus. E mesmo assim ele diz, se pecar, se você me entristecer, se você me... Deus não é ser humano, Deus não é homem, não se apega ao sentimento do homem, né? Mas ele fala dessa forma para a gente. Se você entristecer o meu coração, se você, né, fazer aquilo que me magoa, aquilo que me deixa triste com você, mesmo assim, se você se arrepender, se você vir até mim arrependido, eu agirei como o seu advogado perante ao acusador. Compreende? Então, Deus não se vinga de nós quando nós erramos, quando nós pecamos contra Ele. Cristo não faz isso com a igreja, pelo contrário, Ele se coloca, né, à disposição da igreja como advogado para nos defender. Se Ele faz isso com a igreja e o nosso exemplo de amor é o amor de Cristo pela igreja, como é que a gente vai querer se vingar da esposa quando ela, né, faz alguma coisa que não nos agradou? Então, meu irmão, bondade, tá? Bondade. Mansidão. Homem que não tem controle da sua mão e na esposa, né? Bate no rosto, bate na esposa, dá soco, empurra. É agressão. E eu já disse e repito, toda mulher que chegar até mim e disser, meu marido me bateu, vamos lá registrar o boletim. Ah, mas é cristão, tem que perdoar. Tem que perdoar.
Mas um homem também sabe que, todos nós sabemos que se a gente faz alguma coisa que a lei diz que merece punição por causa disso, e a gente mesmo assim faz, a gente está, vamos dizer, né? A gente está errando, consciente das consequências que enfrentaremos. E Romanos, né? Paulo escreve aos Romanos dizendo que nós devemos nos sujeitar, nos submeter à lei, às autoridades. Então entenda, se você agride a sua esposa, se você, né? Tem gente que agride a esposa, nem agride fisicamente, mas verbalmente. Tome cuidado com isso. Cristo não faz isso com a igreja. Esse é o recado para você. Esse é o recado para todos nós. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Medite no amor de Cristo pela igreja e pratique este amor em relação à sua esposa. Deus te abençoe. Se inscreva aqui no canal. Dê o like neste vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que essa palavra vai libertar muitas vidas. Deus te abençoe.